A marca da besta não é um chip, é uma escolha sutil de lealdade, repetida no silêncio do cotidiano. Talvez você ainda esteja esperando um sinal visível, uma imposição cruel, um decreto que venha de cima, mas e se a marca não for algo que te colocam, mas algo que você aceita, sem perceber, todos os dias? E se for sobre como você pensa, como você reage, como você vive? Apocalipse 13 fala sobre marcar a testa e a mão. E muitos já têm medo disso. Mas e se essa marca já estivesse formando dentro de você, desde muito antes? A testa representa seu pensamento, a mão, suas ações. Este vídeo não é sobre teoria da conspiração, é sobre discernimento espiritual. Porque mesmo sem perceber, você já está sendo convidado a escolher. Tópico 1. Cuidado com a marca emocional do sistema. Ela é implantada antes da física. A marca não começa com uma imposição, começa com uma sedução. O sistema em que vivemos, mídia, moda, ideologias, consumo, já está moldando pensamentos e hábitos diariamente. E o que a Bíblia chama de testa e mão, Apocalipse 13:16, pode estar sendo tocado toda vez que você se compara, toda vez que sente que precisa correr para não ficar para trás, toda vez que repete padrões que nem sabe de onde vieram. A besta não chega assustando, ela encanta para depois marcar. Esse encantamento vem por meio de valores que parecem inofensivos, a busca por aceitação, a necessidade de performance, o medo de parecer ultrapassado, e quando você percebe, já está pensando como o sistema quer que você pense. Já está agindo como ele espera que você haja. Como disse Paulo a Timóteo, tendo cauterizada a própria consciência. O maior perigo não é um chip, é um coração que já não sente mais, que já se acostumou com o errado, que já se rendeu à lógica do mundo. A neurociência moderna explica que repetições emocionais criam circuitos automáticos, mas muito antes disso, a Bíblia já ensinava. Como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. A marca começa com um padrão mental que se repete tanto, que vira parte de quem você é. E talvez, sem perceber, você esteja carregando sinais de uma lealdade que não escolheu conscientemente, mas que está sendo impressa todos os dias. Tópico 2. O erro invisível de achar que a besta virá no futuro quando ela já está no presente. Há uma armadilha silenciosa que muitos cristãos ainda não perceberam. Esperar o anticristo no futuro enquanto já vivem sob a influência dele no presente. Porque o anticristo não chega sempre vestido de tirano. Às vezes ele se veste de tendência, de normalidade, de todo mundo faz. Esperamos uma ameaça política, mas ignoramos o espírito por trás da cultura que consumimos. Esperamos uma figura dominadora, mas já fomos seduzidos por valores que colocam o eu no centro de tudo. Hedonismo, narcisismo, relativismo. João não poderia ter sido mais claro. Já muitos anticristos têm surgido. Não é apenas sobre o fim dos tempos, é sobre a forma como a besta se manifesta todos os dias, nos desejos, nas escolhas, nas concessões. A urgência de controlar tudo, a necessidade de vencer a qualquer custo, o desejo constante de aparecer, tudo isso são expressões modernas da besta interior. Porque é mais fácil apontar para o mundo e dizer, um dia ela virá, do que olhar para dentro e perguntar, será que ela já está moldando quem eu sou?
A besta não está esperando uma permissão para agir. Ela já encontrou o terreno fértil na mente que se distraiu, no coração que se cansou, na alma que parou de vigiar. O maior inimigo não é externo. Ele é sutil, silencioso e já aprendeu a falar a nossa língua. Tópico 3. O que a ciência comportamental revela sobre como aceitamos marcas sem perceber. O cérebro ama atalhos e tudo que se repete vira verdade para ele. A ciência chama isso de habituação moral. Quando algo que antes nos incomodava nos choca menos com o tempo e, de a pouco, deixa de nos incomodar. No começo, uma cena imoral na televisão causava desconforto. Hoje, você assiste como se fosse normal. Uma música que banaliza o sagrado, uma piada que zomba da fé, e a mente responde: relaxa, é só entretenimento. Mas cada vez que você assiste, ouve, consente, a marca se aprofunda. Porque aquilo que passa pelo olhar se aloja no pensamento. E o que se aloja no pensamento governa as ações. A marca da besta não é apenas o que está por vir, é o que você já aceitou. Começa com pequenas concessões. Ah, todo mundo faz. É só uma série, não tem nada demais. Mas a Bíblia nos alerta: um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5:9. O sistema sabe que não precisa chocar, basta repetir. Porque o choque afasta, mas a repetição adormece. E a marca emocional vai se formando, pixel por pixel, pensamento por pensamento, escolha por escolha. A besta moderna entra pela tela e se aloja na mente. E quando a mente se acostuma, o coração para de discernir. Tópico 4. Porque a besta se disfarça de liberdade e como a marca se espalha por escolha e não imposição. A marca da besta nunca virá com gritos. Ela virá com promessas. Promessas de liberdade, de autonomia, de progresso. Mas toda liberdade sem obediência vira escravidão. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: eles os entregou a um sentido reprovável. Ou seja, quando o coração insiste em se afastar da verdade, Deus permite, e a consequência é confundir o que é certo e errado. A besta não impõe, ela seduz. E então você escolhe, acreditando que está no controle, quando, na verdade, está sendo moldado. É o velho engano do Éden: sereis como Deus, só que agora com outra roupagem, outro vocabulário. Você é livre para fazer o que quiser. Você é dono da sua verdade. Você não precisa de ninguém acima de você. E o que parecia autonomia se transforma em prisão emocional, porque o coração que não se curva a Deus se curva ao sistema. A marca é um pacto invisível com valores que rejeitam o sagrado mesmo quando parecem inofensivos. Você acha que está apenas escolhendo um estilo de vida, mas, na verdade, está renunciando à santidade. A besta oferece o caminho mais fácil. Deus oferece o caminho da fidelidade. A marca é uma parte de você. Tópico 5. A marca da besta já é aceita há muitas décadas. Lavagem cerebral sutil, engenharia de percepção e o plano invisível que poucos têm coragem de enxergar. Você já percebeu que as pessoas esperam um apocalipse de filme? Sirenes, correria, imposições brutais, perseguição explícita. Mas e se eu te disser que o plano mais perigoso do inimigo nunca foi assustar, foi convencer? Convencer o mundo que ele não está no controle. Convencer o povo de Deus que tudo está bem. Convencer a alma ferida de que Deus é apenas uma ideia e não uma presença real.
Apocalipse 13 não descreve apenas um evento futuro. Descreve uma arquitetura de controle invisível que já começou a ser construída. E o mais assustador é que quase ninguém percebe. Desde o século XX, um processo silencioso foi se instalando, mas não pela força, pela influência. John D. Rockefeller, uma das figuras mais poderosas da história moderna, financiou instituições de ensino, saúde e caridade. Parece benevolente, mas sua frase mais reveladora foi: "Não quero uma nação de pensadores, quero uma nação de trabalhadores." Ou seja, educação para moldar obediência, não consciência. Pensamento crítico, desconstruído. Identidade espiritual, enfraquecida. E a caridade virou ferramenta de dominação disfarçada. A engenharia era simples: padronizar o pensar, fragmentar o sentir e reeducar a sociedade sem que ela percebesse. A indústria farmacêutica passou a tratar sintomas e nunca as causas. As escolas passaram a formar funcionários do sistema e não corações preparados para discernir o bem do mal. A mídia começou a dizer o que você deve pensar, sentir, temer e amar. E o mais assustador, tudo isso com cara de progresso. Assim como na Torre de Babel, onde a humanidade disse: "Façamos um nome para nós", Gênesis 11:4, o espírito da besta também se manifesta com aparência de avanço, mas essência de rebelião. Hoje você liga a TV e pensa que está apenas sendo informado. Abre o celular e acha que está apenas entretido. Vai à escola, à universidade, ao consultório e sente que está apenas evoluindo. Mas a verdade é que talvez esteja sendo marcado. Porque a marca da besta não será uma imposição externa. Ela será uma remodelação interna. Vai parecer progresso. Vai parecer liberdade. Vai parecer escolha. Mas por trás haverá rendição. Você já se perguntou por que hoje é tão difícil falar de fé sem ser ridicularizado? Por que valores cristãos que moldaram civilizações inteiras hoje são tratados como atraso? Por que quem diz não ao que todo mundo diz sim se torna o problema? A resposta está no invisível. A mente foi recondicionada, a moral diluída, a verdade relativizada e o espírito anestesiado. Como em Sodoma, o errado virou regra e quem se opõe vira réu. O plano é sutil, mas devastador. Mídias que não informam, moldam. Educação que não liberta, adestra. Entretenimento que não diverte, dessensibiliza. Tecnologias que não servem, observam. Ciência que não questiona, doutrina. E tudo isso com um objetivo: que você deseje a marca. Não por medo, mas por confiança. Porque a besta não quer assustar. Ela quer que você confie. Ela quer que você acredite que tudo isso é para o seu bem, que você está evoluindo, crescendo, melhorando. E quando você estiver convencido, ela marca. Hoje, se você questiona um sistema, é chamado de fanático. Se volta à palavra, é taxado de ultrapassado. Se busca discernimento espiritual, dizem que você está pirando. Mas talvez você esteja acordando. Porque o espírito da besta quer uma coisa: que você durma. Durma para a verdade, durma para a presença de Deus, durma para a urgência da sua alma. E quando você estiver completamente adormecido, o selo é aplicado. A maior mentira da besta é essa: a marca ainda não chegou, mas talvez ela esteja muito mais perto do que você imagina. Talvez ela já esteja sendo desejada. Talvez ela já esteja na sua forma de pensar, no que você consome, no que você tolera. E a maioria vai aceitá-la sorrindo. E entre facilidade e fidelidade,
A escolha parece simples, mas define destinos. A marca da besta não será imposta, ela será escolhida. 6. Como identificar se você já está cedendo? Sinais sutis da marca oculta. A marca da besta não aparece de uma vez. Ela se infiltra. E muitas vezes, os sinais de que já estamos cedendo são tão sutis que parecem apenas parte da vida moderna. Mas preste atenção. Você sente mais vergonha do que arrependimento? Isso revela uma alma mais preocupada com a opinião do mundo do que com o coração de Deus. Se os pensamentos são moldados mais por redes sociais do que pela palavra, então talvez a sua testa, símbolo da mente, já esteja sendo escrita por outra verdade. Você tem agido para agradar o sistema ou para se santificar? A marca representa as ações, e cada gesto revela a quem você serve. Você tem evitado confrontos espirituais por medo de parecer religioso demais? Então talvez a sua consciência já tenha começado a negociar a verdade por aceitação. Essas perguntas não são acusações, são espelhos. Porque Apocalipse não é só um alerta sobre o fim, é um espelho do presente. Testa e mão, pensamento e comportamento. Observe os seus hábitos, observe suas reações, observe suas preferências. Nem sempre a marca da besta vai parecer algo diabólico. Muitas vezes vai parecer apenas conveniente. Mas quando a fé começa a ser moldada pelo conforto e não pela cruz, algo sagrado já está sendo trocado por algo passageiro. E o que você troca hoje em silêncio pode ser o que define a quem você pertence no fim. Todo homem ao fim dirá a Deus: seja feita a tua vontade. Ou ouvirá de Deus: então, seja feita a tua. Essa frase de C.S. Lewis ecoa como um sussurro da eternidade. A marca da besta é uma questão de lealdade invisível. Mas Jesus também tem uma marca: o selo do Espírito Santo, Efésios 1:13. Uma marca que não controla, transforma. Watchman Nee disse: aquilo que te governa no secreto é o que te possui. Então, olha para dentro. O que governa seus pensamentos? O que direciona suas ações? O que define a sua identidade, mesmo quando ninguém está olhando? Não é sobre um dia específico. É sobre quem você se tornou até aquele dia. A marca que definirá a sua eternidade está sendo escolhida hoje. Se esta mensagem tocou você, escreva nos comentários: eu escolho o selo do Espírito Santo. Inscreva-se no canal e ative o sino. Há mais verdades vindo direto ao seu espírito. Antes de dormir hoje, leia Apocalipse 13 e ore: Senhor, alinha minha mente e minhas mãos com o teu reino.